Bom, então eu acho que seguindo muito o que a Bruna e a Aide trouxeram, né? Acho que agora, e a Bia também, acho que agora vai fazendo mais sentido, assim, o que que é o próximo passo, né? Então, acho que quando a Aide começou comentando sobre a importância de contribuir com projetos open source, aí agora a gente viu um monte de é, códigos e conceitos, assim, e agora a gente vai, de fato, para o GitHub, que é onde a gente consegue colocar em prática, e é onde a gente já citou bastante, né? As meninas já citaram bastante o GitHub, mas aqui agora, então, a gente começa a ver um panorama geral do que é o GitHub. E, assim, é uma introdução. Como já foi comentado, é um tópico que dá para explanar muita coisa. Então, a gente trouxe uma visualização aqui inicial do que a gente acha que é importante conhecer quem está começando agora a ver. Então, como a Bruna comentou, a ideia do GitHub é que ele seja uma plataforma de hospedagem de código mesmo. E onde a gente tem o... Deixa eu só puxar um pouquinho a câmera aqui. Onde a gente tenha os arquivos com controle de versão usando o Git. Então, tipo, eu acho que essa frase, assim, é muito matadora, porque é exatamente isso. A gente tem a ideia do GitHub, onde a gente consegue, de fato, tirar da nossa máquina remota e colocar esses códigos disponíveis em algum lugar. E aí, essa questão do versionamento, que comentaram bastante também, onde a gente consegue ali fazer muito bem isso, usando o Git, que foi exatamente o que acabou de ser introduzido aqui, né? Então, acho que, em geral, essa frase já é bem completinha, assim, pensando em cada uma das partes do que ela quer dizer. Então, ele funciona com uma rede colaborativa aqui, onde as pessoas podem colocar projetos que estão desenvolvendo, e aqui tanto públicos quanto privados. Aí esse aqui é uma imagem do que está lá no About do GitHub, só para ter uma noção assim de tamanho ou alguma coisa assim. Esses números aqui tá bem pequenininho, mas é de agosto de 2019. Então, eles tinham lá em agosto de 2019 esses números de 50 milhões de pessoas, né, na plataforma. O primeiro commit, ou seja, meio que quando começou a história lá, foi em outubro de 2007, em São Francisco, e aqui tem mais de 100 milhões de repositórios hospedados. Então, só para ter uma visão geral do que é o GitHub quando a gente começa a falar. Aí, aqui, essa visão geral, olha, gente, já aviso que não são todas as visões gerais que vão ser bonitinhas desse jeito, com esse monte de coisinha verde aqui embaixo, viu? Esse aqui é o da Bia, como ela contribui bastante, fica bem colorido aqui embaixo. Mas se vocês forem no meu, por exemplo, tem várias partes cinzas, mais cinzas do que verdes. E aí, aqui é para a gente ter essa visão geral, para quem nunca abriu, para quem nunca viu alguma página inicial. Então, basicamente, essa é a carinha. A gente está na conta da Bia aqui. A gente tem algumas especificações dela. Aí aqui a gente tem o overview. Então, meio que tanto os principais repositórios aqui que ela tem na conta dela, quanto as contribuições que ela tem feito. E aqui embaixo a gente consegue até enxergar as organizações que ela faz parte no GitHub, que também é uma coisa bem legal, dá para você criar organizações, né, com outras pessoas, assim, para contribuir na mesma organização, por exemplo. E aqui a gente já vê algumas coisas que a gente vai falar mais para frente, abordar melhor, mas aqui os repositórios, projetos, essa aqui é a visão geral. Posso fazer um comentário? Claro. É interessante que, assim, essa página é um resumo das contribuições aqui da pessoa, né? E é interessante que, assim, tem pessoas que o objetivo de vida é deixar isso verde, tudo verde. Então, assim, todo dia fazer uma contribuição para mostrar que é super ativo.
Uhum. E outra coisa que é interessante é que, assim, muitas empresas, quando estão procurando por pessoas, quando estão recrutando aí o pessoal de tecnologia, olham esse perfil para ver como que a pessoa é, se a pessoa é ativa, quais os projetos ela está envolvida, o que, que ela sabe, né? Então, assim, é o teu portfólio mesmo de, de conhecimento, né? Para você mostrar aí para o mundo o que você sabe, né? Na Sim. hora de conseguir um emprego, é super importante deixar teu GitHub aí, teu perfil turbinado. Sim, é bem importante isso aí. É um ótimo comentário, Bruna, porque acho que é bem isso mesmo. Se não ficou claro aqui para alguém, esse ponto verdinho que a gente comentou, quanto mais escuro, tipo, se ele já fica um pouquinho verde, significa que fez algumas contribuições, e quanto mais escuro, mais contribuições, né? Naquele dia, cada quadradinho é um dia, e aqui é a visão do último ano. Posso dar meu pitaco também sobre esse assunto? Claro. Eu acho que a gente também não pode levar tanto a sério isso, porque, por exemplo, isso são contribuições feitas em repositórios públicos. Tudo que é privado não vai ficar aí. Então, por exemplo, todo dia eu mexo na minha tese e a minha tese está versionada, e então eu vou ter contribuições feitas nela. Só que ela não é pública, então não vai ficar aí. Um monte de gente trabalha e usa, e são repositórios privados também, porque está numa organização, e aí isso também não vai ficar aí. Então, existem pessoas que eu conheço, que eu sei que são, assim, muito experientes tecnicamente, para não falar um palavrão, e não aparece muita coisa aí porque essas pessoas estão, não fica público. E eu também já vi muita discussão no Twitter, tipo, de gente que realmente faz contribuições pequenininhas só para mostrar que tem um verde aí. E então eu acho que não é legal a gente ficar só prestar atenção no verde em si, porque tem várias coisas que influenciam isso ficar verde ou ficar cinza. Por exemplo, ali eu vejo que tem um buraco da minha que simboliza algo da minha vida. Quando meu pai faleceu, eu fiquei mais de um mês e meio sem encostar no computador no GitHub, e isso está claro aqui, entendeu? Então não significa que é um programador ruim, mas a minha vida aconteceu alguma coisa que eu não mexi. E também no começo da quarentena, né? Ninguém estava muito bem da cabeça. Eu também fiquei longe de tudo, e aí tá tudo bem. Não fiquem impressionados com essa questão do verde, gente, por favor. Sim, importante. Isso Mas tem uma mesmo. questão que eu acho, eu vi aqui, enfim, eu tenho coisas também que são repositórios privados, é isso, você não consegue mostrar, né? Não aparece. Mas eu acho que de alguma maneira você pode pensar, já que se eu quiser deixar verdinho, contribui com o projeto de open source. Vai lá, contribui com o projeto de open source, você vai fazendo um portfólio público, porque eu acho que tem muita gente mesmo que é muito boa e que depois não consegue ter um portfólio para mostrar, né? Então, acho que o fato de eventualmente é uma métrica. Qualquer métrica ela tem sua limitação e ela é só uma métrica. Mas é legal que você consegue falar assim, já que se você é o louco de querer deixar verdinho, pelo menos contribui com o projeto open source, que daí fica verdinho e ajuda a comunidade. Sim. Isso complementando parte 2 virou o debate da prefeitura, né? Eu concordo super com o que você falou, e, por exemplo, as minhas coisas públicas, a maioria são contribuições em repositórios da Arleides, ou apresentações que eu fiz para a Arleides, coisas assim. E isso eu vejo que foi muito importante, porque eu já consegui 2 bolsas para eventos internacionais, e isso foi super importante para ser selecionada, inclusive, porque eles pediram um link onde eles pudessem ver o que eu faço na comunidade. E aí eu mandei o link do GitHub, tinha lá todas as apresentações, todas as coisas que eu ajudo, já está tudo registrado, eu não preciso provar para ninguém. A pessoa vai ver que eu contribuí com coisas que a comunidade usou. E eu tenho certeza que isso foi diferencial para ser selecionado, porque fica muito claro que... Travou aqui um pouco para mim. Travou aí também? Travou. Travou. Bom, tá me ouvindo? Continue. Agora voltou. Não, o resumo agora eu esqueci. Não, o resumo se você contribui, isso fica um registro, isso pode te ajudar não só a conseguir uma bolsa para um evento, mas outras coisas também, uma entrevista de trabalho, Uhum. Só não fica neurótico. certificações. O É importante é não isso. ficar neurótico, Isso pode te ajudar, mas não fique neurótico com o verdinho. É isso aí. Bom, então passando aqui para algumas principais funcionalidades que a gente pensou em trazer para ter essa primeira visão.
Então, a ideia é a gente falar um pouquinho de documentação nos repositórios, falar um pouquinho do pull request que a ideia e a Bruna comentaram lá quando falaram do Git, comentar sobre histórico de commits, sobre notificação por e-mail, sobre também os arquivos, né, que é essa parte do versionamento que a gente comentou que é bem importante, como que eles podem ser vistos e comparados com as versões anteriores, sobre o GitHub Pages, e basicamente é isso. Então, a gente vai passar aqui uma visão geral sobre essas coisas, mas assim, tem muito mais coisa que daria para falar. Então, é só para deixar claro que a gente precisou limitar, então a gente limitou basicamente isso. Então, começando de repositórios, a gente tinha visto lá na abinha de overview da BIA, aquela parte que eu mostrei antes. Quando a gente vai no link, na parte de repositórios, a gente enxerga, então, quais são os repositórios que ela tem lá na conta dela. E aí, acho que aqui já tem bastante informação que daria até para a gente olhar, por exemplo, essa questão aqui, primeiro a gente vê dos nomes, logo embaixo dos nomes, aqui em cursos, tem um forked from, se a gente for olhar, não sei se dá para todo mundo enxergar. Mas, então, esse repositório que está aqui, o primeiro que está aparecendo, ele foi naquele conceito de fork mesmo, para a conta da Bia, né? Ela foi lá no PyLates/cursos e fez um fork daquele repositório. E aí, por exemplo, o de baixo, você já vê que tem só a descrição e aqui, se eu estiver errada, me corrija, Bia, mas esse aqui, por exemplo, é um repositório que ela mesma criou. Sim. Então, basicamente é isso. A princípio, essa visão, ali ficam os repositórios, que é uma coisa que a gente estava falando sobre. Então, qual que é a visão mesmo do repositório? É isso aqui, a princípio. E aí... Eu não sei se ficou claro para todo mundo o que seria um fork, mas a ideia nesse caso aí, a PyLate São Paulo tem um repositório chamado Cursos, que tem os materiais. Eu quero contribuir com a PyLate São Paulo, só que eu não tenho acesso à conta da PyLate São Paulo, por exemplo, ou não tenho esse acesso a editar aquele material. Então, eu faço esse fork, que é uma cópia, então eu fico uma cópia desse repositório na minha conta, onde eu faço todas as mudanças que eu acho interessante, e aí depois eu vou enviar, que é o que a gente vai falar um pouco depois. Mas a ideia é essa. Esse repositório é uma cópia do repositório da PyLate, é só uma cópia. Todas as alterações que ela fizer aqui estão na conta dela, não necessariamente refletem lá. Então, acho que isso que é legal. Até a Bruna, acho que tinha comentado, tipo, às vezes, sei lá, tem algum repositório interessante que não necessariamente você vai querer contribuir, mas, sei lá, você quer usar para estudar, para mexer, alguma coisa assim. Você pode fazer, por exemplo, essa cópia aqui na sua conta, e aí ela pode alterar o que ela quiser aqui dentro e não vai refletir lá no repositório original. A Pri perguntou do star. Tem 2 stars aqui. Tem os stars do repositório, né? Por exemplo, o Mananciais tem uma, que é, por exemplo, uma pessoa viu esse repositório, achou interessante, aí ele dá uma estrelinha, porque, por exemplo, se ele quiser buscar depois, fica mais fácil, porque também no GitHub tem 100 milhões, né, de repositórios. Então, se você dá uma estrelinha no que você achou interessante, você acha mais fácil. E também tem o star na pessoa. Você pode dar um star na pessoa, e aí você meio que... Ah, não. Esse star que aparece em mim é... Esse aqui. Isso, são os repositórios que eu dei star. Então, significa que eu sou biscoiteira e dou star em um monte de repositório por aí, porque eu acho tudo interessante. É isso. E aí, como que a gente faz, então? O que é esse, por exemplo, esse aqui que é da Bia mesmo? Essa visão do criar um repositório é isso aqui. Tem lá um botão que você vai no GitHub e aí dá para fazer isso tanto, né, via código ou GitHub Desktop, por exemplo, mas aqui eu estou mostrando lá no próprio GitHub na versão browser lá, o que a gente enxerga no site. Então, se eu quiser criar um novo repositório, tem a opção de criar, aqui em repositórios, quando é seu, aparece uma opção de criar um repositório, e basicamente é isso, assim, eu vou lá, eu vou ser o proprietário dele, eu dou um nome, eu decido se eu quero colocar uma descrição do meu repositório, que é o que a gente vê que aparece aqui logo embaixo dele.
Eu decido se eu quero fazer ele público ou privado, que foi uma coisa que a gente já comentou também. A questão do público, qualquer pessoa vai conseguir tanto ver quanto contribuir. E o privado é só você ou quem você der acesso para ver. Aí, basicamente, é isso. E aqui tem algumas opções também para você, por exemplo, acrescentar um arquivo README, que não sei se boa prática é a melhor palavra, mas eu consideraria uma boa prática de um repositório no GitHub sempre ter esse arquivo README, porque é meio que onde você consegue colocar uma referência lá melhor explicada, ou do que tem naquele repositório, ou um GitHub page que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas basicamente você consegue deixar um pouco mais claro o que está ali, sei lá, alguma visão inicial que você já queira que as pessoas entrem naquele repositório e vejam. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe o repositório dos nossos slides, que é lá dentro do Arley de São Paulo, o 2020 Hacktoberfest. E aí aqui a gente consegue ver o que costuma ter, por exemplo, dentro de repositório. Aí, tipo, tem as duas pastinhas aqui, onde vai ter os slides e as imagens, por exemplo. Aqui tem alguns arquivos que já estão logo na primeira página do projeto. E aí aqui tem o README, ficou cortado, mas esse README é bem compridinho. Aqui, por exemplo, vão aparecer as pessoas que contribuíram com esse repositório. Tem várias informações interessantes. Por exemplo, tem um fork aqui, dá para ver que alguém fez um fork, ou seja, copiou para a sua conta, né? Enfim, acho que é mais isso, uma visão mais geral. E aí, a gente começa, então, a olhar para algumas coisas específicas. O que dá para fazer, né? A gente tem falado muito em contribuição, mas o que dá para fazer, como que é, de fato, essa visão do contribuir, como que é a dinâmica. Uma coisa bem interessante são as issues do repositório. Então, as issues são como se fossem tarefas, sugestões de melhoria ou de erro, que você, por exemplo, pode ir lá aqui no repositório da Hacktoberfest e comentar, por exemplo, sei lá, não sei, sugerir algum material de Git que a gente não colocou e que talvez seria interessante acrescentar, sabe? E aí aqui a Bia colocou um exemplo das issues do repositório lá da Carpentries do glossário, que acho que é até um pacote que a gente vai olhar um pouco na parte da tarde, né? Então, aqui a gente consegue enxergar, por exemplo, elas ficam meio que abertas lá por um tempo, então a gente consegue enxergar quanto tempo cada uma delas está aberta, quem foi que abriu, qual é a sugestão, e aí tem meio que essas etiquetas, se é com relação a sugestão, um erro encontrado, uma ajuda, um bug, tá vendo? Essas etiquetinhas coloridas aqui. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa aí, por favor, me interrompam. Aí, legal. Aí, como que a gente faz, então, um pouco na visão do pull request? Quando a gente fala na questão da contribuição com código, né? Aí, a gente começa a pensar na ideia de que a gente vai fazer, de fato, uma contribuição, fazer uma modificação e enviar algo. Então, aqui, por exemplo, é onde a gente começa a entender como que é essa dinâmica de enviar o pull request. Aí aqui a Bia acrescentou também essa questão do projeto. Você quer comentar alguma coisa específica aqui, Bia? Bom, essa aba de projetos, a gente pode criar esses projetos para um repositório, por exemplo, e eu tirei um print da página do nosso projeto que a gente fez criando esses slides. Então, por exemplo, você pode colocar as colunas que você quiser, você pode colocar como uma ideia de como se fosse um Trello.
onde você tem as categorias que você quiser. Aí eu coloquei para desenvolver, em desenvolvimento, revisar e finalizada. Então, cada apresentação que a gente pensava em fazer, a gente colocou um card e aí, à medida que a gente ia avançando, a gente ia colocando na próxima etapa. Então, no começo, para desenvolver, tinha um montão de temas, e depois a gente foi colocando em, por exemplo, quando eu tirei o print, a maioria estava em revisar. Mas o que eu acho super legal disso é que a gente consegue marcar pessoas. Cortou, Bia. Ai, cortou? Cortou. Será que a minha internet tá ruim? Acho que você voltou agora. Tá. Perdeu. Até onde vocês conseguiram ouvir? Estava falando marcar pessoas. Isso, a gente consegue marcar pessoas usando o arroba do nome dela lá no GitHub. A gente consegue marcar outras issues e PRs desse repositório. Então, tipo, se é um repositório, se você está citando uma issue ou um PR daquele repositório que você está no projeto, você só coloca o hashtag e o número da issue ou do PR. E se você está fazendo de outro, aí você consegue marcar, tipo, você tem que ser um pouco mais completo, porque você tem que indicar qual é a pessoa que é a dona, mantenedora do repositório, qual que é o repositório e o número da issue. E a gente usa muito isso para desenvolver, né, o projeto, e um exemplo que a gente usou muito isso foi o projeto Dados. A gente fez todas as o projeto Dados tem traduções de base de dados, e aí a gente fez todo o processo ali. Então, inicialmente tinha as bases de dados, aí, eu quero traduzir uma, então eu colocava o meu nome e colocava em tradução. Então, se uma pessoa fosse traduzir uma base nova, ela olhava esse projeto e já conseguia ver quais ela poderia, que tipo, não tinha ninguém traduzindo, ou quais são as bases que já foram feitas uma tradução, mas elas precisam de ser revistas, então você podia ir diretamente lá, e aí a gente conseguiu ver ao longo do tempo como o projeto estava andando, e foi muito legal usar essa ferramenta dos projetos do GitHub nesse projeto de criar as traduções das bases, né? Mas isso é uma coisa que eu comecei a aprender recentemente na tradução da base de dados, do pacote de dados. Eu aprendi bem recentemente, tipo essa semana com a Bia. Eu achei muito útil, assim, é bem, bem legal. Uma parte de realmente conseguir organizar ali, né, o projeto com outras pessoas e deixar tudo documentado. Bom, e aí acho que falando um pouco da ideia do fork, né? Meio que a gente já comentou sobre esse conceito, mas quando a importância de fazer o fork para que a gente consiga realmente contribuir num outro repositório. Meio que fazer essa cópia do repositório que você tem interesse na sua conta. Aí esse aqui, por exemplo, eu estava fazendo o fork desse repositório R4DS aqui, dados do Arley de São Paulo. E aí, o que eu acho legal é que depois que você dá o fork, ele vai sempre aparecer. Aqui eu estava dentro do projeto, na minha conta, e aí ele aparece aqui, tipo, eu tenho essa versão dela aqui, né? Meio que quando eu dei o fork, ele pegou a foto do que estava lá e trouxe aqui. E se alguém fizer alguma alteração lá, ele também não vai refletir aqui. Acho que isso é importante ficar claro, né? Tipo, ele meio que pegou aquele momento em que eu fiz o fork, ele copiou para cá. E aí ele sempre vai ter meio que vai estar rastreado aqui de onde que ele veio, né? Então vai aparecer sempre de onde é que eu dei um fork no repositório. E aí um conceito que a gente comentou bastante também, que é do commit, dentro de uma das partes aqui, se a gente entra aqui dentro do pull request, ele aparece mais ou menos assim. Como que é a visão, né, do commit? Basicamente, a gente vai ter uma descrição, que aqui o que a pessoa colocou, é um adiciona link para materiais de data science, por exemplo. E é bem importante que essa descrição seja clara, né, e curta também. Então, para não ser, sei lá, atualiza... Sei lá, é interessante que seja uma mensagem curta e informativa. Não que seja algo que vai ficar vago, porque realmente vai nortear a pessoa a entender o que foi a alteração feita ali, para depois analisar se faz sentido ou não a alteração.
Essa etapa de escrever nomes e explicar o que você fez é interessante até para ajudar a pessoa que está mantendo aquele repositório, porque quando você Uhum. vai enviar um pull request, você está enviando uma sugestão de mudança naquele repositório e essa pessoa precisa avaliar isso para aceitar ou não aceitar ou revisar. Então, já teve situações onde a pessoa enviou uma mudança e não escreveu nada, e aí a pobre pessoa que cuida do repositório tem que abrir em Files Change e ver o que a pessoa mudou no código. Isso aí dá um trabalho muito maior do que a pessoa dar uma olhada e ter uma ideia do que é para procurar no código e conseguir Uhum. avaliar. Então, seja legal com as pessoas que cuidam dos repositórios, escrevam mensagens, explique o que você mudou. Sim. Esse ponto que a Bia comentou de escrever aqui, né? Ela até ali era uma inscrição inicial, então eu estou aqui na aba de commits, mas se você vier aqui nessa do ladinho, aparece, tipo, olha, eu fiz esse PR aqui para contribuir e tal, e aí permite te escrever um texto maior explicando. Então, aquela ali esse adiciona link para materiais de data science é um título mais geral, e ali tem um outro lugar onde você pode escrever descrever certinho quais são as mudanças, enfim. E aí, essa etapa aqui, antes, uma coisa que eu acho bem interessante também é quando a gente recebe esse tipo de mensagem, por exemplo, aqui a Bia tinha feito esse commit, né, e me marcou aqui. E aí eu recebo por e-mail essa notificação, exatamente assim. Acho isso também bem legal, porque às vezes, sei lá, pode ser que você não esteja entrando no GitHub, alguma coisa assim, e esse acionamento por e-mail aparece exatamente aquela mensagem que ela colocou lá. Então, acho que isso é bem importante. E aí, uma outra coisa que eu queria comentar é ali onde a Bia falou, quando tem alguma mudança, né, e a gente não tem a descrição certinha, precisa ir lá naquele file change. Eu queria mostrar um pouquinho como que é a carinha dele. Então, aqui, por exemplo, um jeito, né, como que é essa visualização do que mudou. O que eu acho bem ilustrativo também. Sempre fica essa parte vermelha, é como era a versão anterior, e aqui essa parte verde é o que foi a correção. É, Posso... nesse... Ah, pode falar, Ede. Não, eu ia falar que isso aí, por exemplo, é a parte visual do que seria o Git diff. Né? Então, por exemplo, você pegar um Git diff, muitas vezes você vai, o que mudou de uma coisa, isso é um pedacinho do que você consegue ver se você fizer um diff. Uhum. Nesse print, por exemplo, a parte de cima, o que tem linha 309 até 312, é um git diff porque tá mostrando o que a pessoa mudou. Aqui embaixo, onde tem Write Preview, é onde uma pessoa que está fazendo a revisão do seu PR consegue sugerir mudanças na mudança que você fez, entendeu? Então, você enviou uma mudança e aí as pessoas que mantêm o repositório ou outras revisam isso. Então, aqui a gente também consegue sugerir, e é super na interface da página do GitHub, você consegue mudar, por exemplo, a pessoa escreveu alguns autores, e eu, por exemplo, no repositório que eu estou ajudando a manter, eu prefiro não deixar coisas no masculino, então eu ou deixo no feminino ou uso algumas pessoas autoras, e aí eu coloco isso como uma sugestão e a pessoa pode aceitar ou não, entendeu? Isso é só para mostrar que a gente também tem esse processo de revisão dos pull requests que são feitos. Uhum. Legal. Aí aqui falando um pouquinho do histórico de commit, né? Como que eu enxergo, por exemplo, qual era a visão, ou meio que histórico das alterações que foram feitas. Então, lá dentro dos commits aqui, nessa partezinha, dentro do repositório, é que eu acho que o print que eu tirei não pega essa parte de cima, então só para contar onde que tá, a gente consegue meio que enxergar qual é a história, né? Tipo, o histórico de mudanças aí, exatamente desse arquivo aqui, eu quero ver do Markdown que a gente estava alterando. Então, ele está dentro de slides, dentro de Hacktoberfest, exatamente esse RMD. E aí a gente consegue enxergar aqui, sei lá, tipo, as alterações e os títulos que a gente colocou em cada uma das alterações. E aí, por exemplo, esse em azul aqui, se a gente entra nele, a gente consegue enxergar meio que um resumo. Por exemplo, foram 4 arquivos que foram modificados, tal, com 22 adições aqui e 4
coisas deletadas. Não sei como falar melhor isso. Mas, então a gente consegue ter essa visão geral. E aí uma coisa que eu acho muito legal, dentro daquela visão, né, que a gente estava comentando, de comparar meio que o que estava e o que foi modificado, eu acho que ficou bem ilustrativo, porque, por exemplo, aqui estava um comentário de colocar a imagem, que eram nessas duas partes. E aí a gente vê que nessa alteração é exatamente a imagem inserida. Então, tipo, foi meio que apagada essa linha, acrescentada essa. Você tá vendo que tá esse verdinho com mais aqui. E depois aqui também, apagada essa linha vermelha, acrescentada a imagem embaixo. Esse é um bom exemplo do GitDiff que a Aide acabou de comentar. Que ele mostra o que você tirou, o que você colocou. Sim, exato. Ô, Angélica, pode voltar só mais um slide? Claro. Mais um slide. Ah, não, nesse próximo. Esse é. Tá vendo que ali em cima tem commit e tem um código gigante? Uhum. Esse é aquele código que a Bruna comentou. Olha, o seu commit, ele tem um código, né? Ele é como código de barras que ela comentou. A gente chama de hash do commit. Então, por exemplo, se você estiver na linha de comando e você, eu vi tal, e eu quero voltar para um commit específico, esse é o endereço do commit, se você quiser saber. Então, e aí, volta um slide. Ele tem esse apelido, que é esse resumidinho que aparece na direita. Então, os commits estão ali descritos na esquerda, e na direita tem esse apelido do commit, que é a forma única de você achar ele depois. Só para fazer o link que a gente tinha falado lá. Então o commit tem um código, esse código é isso. Se você precisar, você clica ali e ele copia. Legal. Acho que de histórico era isso. E aí, como que é a visão? Outra coisa que eu acho que é legal comentar é sobre o ponto de clonar, né? Então, dentro do repositório, você vai ter a opção de fazer esse clone aqui, que depois até lá, quando o Jean for falar sobre o link do GitHub com o RStudio, é uma das plataformas, né, o RStudio, que a gente vai poder usar, se referenciar isso. Então, é um jeito realmente de você... o clone aqui é a ideia de você fazer uma cópia local dessa versão que você está vendo do repositório. E aí, outra coisa que eu queria comentar, que acho que é bem legal também, é o GitHub Pages, outra funcionalidade, que é esse link que a gente compartilhou com vocês. Então, não sei se todo mundo já abriu, mas tipo, é esse link que aparece, essa é a primeira visão lá que a gente tem do link, e ele foi feito lá no README. Então, acho que isso é uma coisa bem interessante, porque é um arquivo simples para editar e você consegue sair com um link fácil de acessar, assim, para outras pessoas, né? Ele não tem aquela visão do GitHub, tipo, das pastinhas e tal, mas nele você tem o link para tudo que você se referencia. E aí, lá dentro se a gente entrar lá depois no README, a gente vai... eu acho que eu não trouxe o print. Mas meio que tipo, continuando aqui no repositório, a gente consegue, por exemplo, vir aqui, editar, dá para enxergar, por exemplo, as partes de texto, como que estão escritas, para poder aparecer os links aqui certinho. Então, é relativamente simples a maneira de criar esse GitHub Pages. Assim, você precisa habilitar ele naquele repositório, e aí depois você consegue trabalhar lá no README para fazer essa visão. Eu vou fazer um comentário super miojo, porque a gente não tem tempo, mas a gente consegue fazer essa forma de GitHub Pages e também ele vai entender os arquivos .html que você tem lá na sua pasta. Então, por exemplo, a gente consegue ver a nossa apresentação bonitinha, porque ele está criando uma página web daquele código que a gente deixou lá. Então, as nossas apresentações no repositório são arquivos .html, e aí quando a gente usa o GitHub Pages, a gente consegue abrir como uma página da internet. Uhum. Legal. Outra coisa que eu queria comentar também é essa ideia de que é possível contribuir, seguir pessoas, né? Contribuir com, sei lá, olhar o que as pessoas estão fazendo. Então, meio que, de certa forma, uma rede social, assim, para enxergar aqui
quando você vai na sua primeira página, o que as pessoas fizeram nos últimos dias, aparece aqui as contribuições, as ações que elas fizeram. E muito mais, porque realmente dá para a gente fazer muito mais coisa, mas acho que essa era o inicial que a gente queria falar. Aí eu vou... Tem alguma? Angélica, Uhum. a gente tinha uma outra apresentação sua prevista logo em seguida, né? Mas como a gente atingiu a hora do almoço, acho que a gente vai fazer depois do almoço. É isso, né, a ideia? Não, a Angélica faz agora, o Gia faz depois do almoço. Tá bom, tá bom. Tá. Eu vou... Mas só pensando que a gente já tá no tempo, se você quiser dar aquela abreviada no... Sem a Beatriz fazer comentários hoje. Não, pode fazer. O que a gente queria falar no fim, então, aqui, depois de né, dar esse resumão né, do GitHub e tal, como que a gente chega de fato para falar do Hacktoberfest. Então, acho que era importante a gente parar para pensar nesses conceitos que a gente trabalhou até aqui, para pensar de fato por que a gente está aqui, né, agora, hoje.